Ainda quando a gente começa eu não tenho tempo. Outra hora, outro dia, outro momento, eu vou servir o Senhor, ou eu vou adorar o Senhor. E aqui está falando sobre a brevidade da vida. Nós temos verdade o dia de nascer e o dia de morrer, mas muitos dos seres humanos, de nós, temos adiantado a nossa partida, com aquilo que comemos, com aquilo que bebemos, com o estilo de vida que vivemos. O dia é 24 horas para todos nós. Por que alguns encontram tempo para servir a Deus? Por que alguns encontram tempo para destinar uma adoração especial ao Senhor? Eu ontem estava aqui conversando, um pouco com o pastor Josué. Não que eu não goste de conversar com o pastor Igor, mas quando eu converso com o pastor Josué, a gente sempre troca conhecimentos e é muito gratificante conversar com o pastor Josué. Porque é uma pessoa que vive aquilo que prega e prega a palavra da verdade. Não que o pastor Igor não prega, mas assim, em termos de conversar, de intimidade, de um relacionamento. E a gente conversando sobre a casa do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para dentro da casa do Senhor Jesus, a quantidade de pessoas que estão aqui dentro, é verdade que Deus não olha para a quantidade, e sim para a qualidade. Meu querido, mas eu te trago a lembrança de que a casa do Senhor está se esvaziando, ao invés de encher, está se esvaziando, porque as pessoas estão abrindo mão do seu chamado, porque as pessoas estão fazendo aliança com coisas, com pessoas, e se esquecendo daquele que criou, daquele que gerou a nós. Eu sempre digo aqui, sempre vou dizer, até os últimos dias da minha vida aqui na terra, Deus não é um Deus de coisa, Deus é um Deus de pessoas. Deus, Ele criou pessoas, Ele criou as coisas para que nós pudéssemos usar, mas aos olhos da menina do Senhor, somos eu e você, são as pessoas, são os seres humanos. Deus, Ele tem compromisso com você. Deus, Ele quer saber como você está, o que você precisa, confesse a Ele. Assim como o rei Ezequias orou ao Senhor, quando lhe foi dito que ele morreria, mas ele trouxe a lembrança ao Senhor: Senhor, eu dediquei todos os meus dias para Ti, eu fiz a Tua vontade, eu preguei em Teu nome, eu plantei em Teu nome. Mas, meu querido, isso não te dá o direito à salvação, mas Ele te dá o direito de Deus olhar para você e te acrescentar mais um pouco de dias, ou quem sabe te imputar a salvação, porque essa é a única poderosa promessa que o Senhor fez, é que Ele te concederia a salvação, e que Ele vai voltar para nos buscar. E Ezequias, ele foi acrescentado 15 anos, mas ele confrontou ao Senhor diante da palavra, porque ele fez a vontade do Senhor. Ele foi um rei que temeu ao Senhor, que fez tudo aquilo agradável aos olhos do Senhor. E a minha pergunta para mim, primeiramente para você nesta manhã é: você tem destinado que tipo de adoração a Deus? Qual é a qualidade da tua adoração ao Senhor? Qual é a qualidade do tempo que você tem destinado da tua vida para o Senhor? E nessa manhã, meu querido, reflita um pouco, reveja os seus conceitos, reveja o teu ciclo de amizade. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Provérbios que nós temos que andar com pessoas de que tenham a nos acrescentar. Qual é o meio que eu tenho andado? Qual é o meio que você tem andado? Será que você de fato tem vivido a palavra do Senhor? Será que, se você for acometido por uma enfermidade, será que você vai ter substância na palavra para clamar ao Senhor devido à sua palavra? Estive ali na semana passada, viajando ali a trabalho na Bahia, e pude conversar com duas pessoas, que eu já contei aqui um pouco, duas pessoas, mas o que me deixou mais marcado foi uma amiga da minha madrasta, a gente conversando, e ela disse que tinha promessa do Senhor, que o Senhor prometeu, que ela tinha promessa, que ela ia viver um algo diferente. E eu perguntei a ela: mas o que você tem feito para viver esse chamado? Eu estou no aguardo.
Falei assim, meu querido, cuidado para que o Senhor volte e você esteja aguardando. Porque todos nós somos chamados. A Bíblia diz, todos são chamados, mas poucos são escolhidos. E infelizmente alguns dos escolhidos estão abrindo mão do seu chamado. Estão escolhendo trilhar os seus próprios caminhos, os seus próprios desejos. No livro de Ezequiel, no capítulo 36, se me for memória, no versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as más intenções. Ou seja, guarde o teu coração. Não dê ouvido a vozes que estão ecoando no teu ouvido. Procure buscar a voz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Para fechar, rapidinho. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A história do rei Ezequias na Bíblia pode nos ensinar sobre a brevidade da vida, a importância de olhar para Deus na hora da dor e da necessidade, de corresponder à bondade de Deus. A brevidade da vida. Deus enviou o profeta Isaías a Ezequias com a mensagem que alertava sobre a brevidade da vida. Olhar para Deus na hora da dor. Deus enviou o profeta Isaías para Ezequias com uma mensagem que eu poderia pôr em ordem a sua casa, ou seja, para deixar que a mensagem de Jesus entrasse no seu coração, corresponder à bondade de Deus. Ezequias ficou doente e quase morreu, e Deus lhe respondeu com um sinal milagroso. No entanto, Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade de Deus, que o trouxe a ira de Deus sobre ele e sobre Judá e sobre Jerusalém. No capítulo 18, quando Deus deu a vitória a Ezequias, Ezequias deixou a soberba e o orgulho subir somente o seu coração. E toda aquela glória que o povo naquele dia destinou a Ezequias, ele tomou para si. Em nenhum momento ele confessou de que não foi ele, de que foi o Senhor. Então nós temos que tomar cuidado, meu querido, com os milagres que o Senhor tem feito das nossas vidas. Cuidado a quem você tem destinado a honra e a glória, porque a glória pertence ao Senhor. A Bíblia vai dizer que tudo que nós façamos, faça para a honra e glória do Senhor. E que você nesta manhã, você possa destinar a tua adoração a Deus. Mas seja sincero essa adoração. Não seja porque você está precisando de milagre, porque Deus ele sabe do que você precisa. Deus ele sabe do que você necessita. Então somente clame a Ele, adore a Ele, porque Ele é o autor e consumador da minha e da tua fé. Amém? Que você possa guardar essa mensagem no teu coração. Assim como Deus ouviu a oração de Ezequias, Ele pode também ouvir a tua oração nesta manhã. Eu não sei o que é que tem tirado a tua paz, eu não sei o que é que tem tirado a tua ansiedade, mas não somente confia no Deus que você serve. Confia no Deus de que um dia você levantou a mão e confessou Ele como teu único, exclusivo, suficiente e salvador. Porque Ele virá para te salvar. A salvação são 3 etapas. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Não acredite se alguém um dia te dizer salvo uma vez, salvo para sempre. Isso é engano de Satanás. Porque a salvação ela é contínua, meu querido. Ela tem que ser permanente na minha e na tua vida. E que você naquele grande dia, não só você, mas você e a sua casa, possa ouvir o Senhor: vinde bendito do meu Pai, entrai pelas portas e vede a cidade santa, onde não haverá choro, onde não haverá sofrimento, onde não haverá dor, onde não haverá lágrimas, mas haverá um grande coral cantando: Santo, 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 é só o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E que assim, você neste dia, meu querido, medite nesta palavra. Se possível, chegue em casa, leia o capítulo 20 inteiro. Comece no 18 e você vai ver que história linda.
quando se obedece ao Senhor. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, meu querido. Mas infelizmente muitos de nós estamos sacrificando primeiro para depois obedecer. E quando estamos obedecendo, não queremos escolher o fruto da desobediência. O fruto da desobediência nós temos que pagar ele, meu querido. E não é em morte, não é em vida. Então aproveite o tempo teu aqui na terra para obedecer ao Senhor. Amém? Vamos levantar as palmas assim, agradecimento por oportunidade, Senhor. Glórias a Deus. Quem ouviu a voz do Senhor nesta manhã? É melhor obedecer. Quem está obedecendo a voz de Jesus? Glórias a Deus. Irmão, nós vamos fazer mais um momento de oração. Nós já vamos para a palavra do Senhor, mas antes nós vamos recolher as ofertas na casa do Senhor. Nesse momento de oração, irmãos, eu peço que você ore pela vida do Ezequiel e ore pela vida do Paulo. Ezequiel, irmãos, ele está internado com dengue. Ontem, depois do culto com as crianças, eu passei lá no Mourana, mas a entrada religiosa, ela tem um horário, mas as visitas pós o horário depende muito da enfermeira do plantão, né? Então tem enfermeira que deixa, tem enfermeira que não deixa. A de ontem não deixou, mas eu orando na porta ali, eu sei que Deus, ele não é um amuleto que a gente precisa estar do lado da pessoa para ele fazer milagre. Deus, ele é maravilhoso, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas as plaquetas dele, irmão, o normal é 60 mil, estava 11 mil plaquetas, subiu para 13, depois subiu para 36, né? E amanhã vai ter um novo exame. Então, acabando o culto aqui, nós vamos passar lá novamente, vamos visitar. Dessa vez nós vamos entrar, porque está no horário de visita, não tem desculpa na enfermeira dessa vez, né? E nós vamos orar. Eu creio, irmãos, no milagre. Você crê em Jesus? Só que é um negócio, nós vamos ter que ter outro culto de crianças, viu? Então nós vamos ter outro culto em nome de Jesus. Quanto está aqui? Ele está no hospital e a tristeza dele é que ele não podia estar aqui com as crianças. Mas eu creio, irmãos, que outros cultos haverão. Em nome de Jesus, nós vamos testemunhar o milagre na vida do Ezequiel. Você crê nisso? Amém. Ore pelo Paulo também. De madrugada teve febre, né? A garganta ruim, tossindo, espirrando. Mas eu creio que Jesus vai curar, irmãos. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém. Eu peço que vocês coloquem em pé, por favor. E nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos buscar ao Senhor. Quero que você que tem um pedido de oração, você ore. Quem tem pedido aqui? Pedido especial, vamos orar pelo Fábio, vamos orar pelo irmão Daniel, para que Jesus possa trabalhar no coração dele em nome de Jesus. Vamos continuar orando pela Cris e pela família dela também, pelos parentes, né? Que a família da Cris é o Fábio e o Lucas agora. O resto é tudo parente, até um ano casou, é parente agora. Vamos orar pelos Douglas, vamos orar pela irmã Yaci, pela irmã Leia. Fiquei tão feliz ontem, irmã Leia, quando eu vi a Marvel está aqui, mas eu vi Sofia e a Piqui. Meu Deus do céu, como foi gostoso de ver, irmãos. Eu fiz. Oi? Eu não vejo nada, é Jesus da experiência. Eu fiz o casamento dos pais, apresentei ela e ela estava pulando e cantando longe, irmãos. E foi coisa linda demais, né? Se eu estou velho, imagina ser, né, pastor? Mas que Deus abençoe, né? Glórias a Deus. Quem tem pedido de oração? Amém? Nós vamos orar por todos e eu creio que o milagre vai chegar. Amém, Senhor? Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui. Eu te peço, Senhor, guarda o irmão Genival, Senhor. Guarda todos os irmãos que estão aqui, Senhor Jesus. Guarda, Senhor, todas as famílias aqui representadas. Visita, Senhor Jesus, lá no hospital, Pai querido Ezequiel. Visita, Senhor Jesus, o Paulo, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, que todos os pedidos de oração que estão sendo lançados agora no conta da tua graça, Senhor, possam ser atendidos em nome de Jesus. Pai querido, eu te peço agora, Senhor, fica com a tua igreja. Atende, Senhor, o nosso clamor, atende, Senhor, o nosso pedido. Te peço também, Senhor Jesus, pelas ofertas, consagra a Ti, Senhor, que seja usado, Senhor, para a manutenção da obra do Senhor. Pai querido, Senhor, eu peço pela vida financeira de todos os meus irmãos, Pai, que o Senhor possa multiplicar, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, estabelecer uma nova vida financeira, Senhor Jesus, guardada também por Ti, Senhor. Fica com a tua igreja, que eu te peço em nome de Jesus, e quem crê diz amém.
projetos para o final do ano, e todo o dinheiro da oferta que é convertido aqui, nós vamos fazer umas mudanças. Os irmãos sabem que todo final de ano nós fazemos umas mudanças legais, né, Fábio? E se Deus quiser, irmãos, esse final de ano não será diferente. Daqui a pouco já é Natal, mas antes do Natal tem a festa da igreja, irmão. Olha só, 5 anos já, 4, né? 4 anos, irmãos. Olha só como Jesus é bom, né? E esse ano nós precisamos fazer um documento também que está vencendo tudo. Então vai ter cartório também, irmãos. Cartório é a bênção de Jesus, né? Um carimbo vai lá uns R$300, mas Jesus é bom, né? Então nós vamos ofertar no nome do Senhor, vamos devolver o nosso dízimo. Eu peço para você abrir sua harpa no 442, em nome de Jesus, que diz que breve verei o bom Jesus. Glórias a Deus. Número 442, que diz que breve no céu Jesus vai aparecer. Você crê nisso, irmão? Aleluia. Você crê que Jesus logo está falando, vem, em nome de Jesus. Jesus está voltando. Aleluias. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Conseguiu projetar, Lucas? Deu certo? Clica 2 vezes que vai. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Eu quero que a igreja cante comigo. Aleluia. São 3 estrofezinhas facinho, irmãos, mas eu creio que Jesus fala através dessa letra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Adora Jesus. Breve no céu, Jesus há de aparecer em luminosa luz. Todos vão te ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Ó, que prazer!
Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Evangelho de Mateus, segundo o capítulo 8. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 9 e 10. Quantos irmãos procuram? Está conosco esta manhã nossa irmã Eliana e a nossa pequena Ana Júlia, que já está no culto infantil, né? A irmã não vou apresentar não, que já é de casa, viu? Glórias a Deus. Mas quem está feliz pela presença da irmã Eliana e da irmã Ana Júlia, diga: sejam bem-vindas em nome de Jesus. Esta casa é tua, fique à vontade, traga mais gente em nome de Jesus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 9 e 10, diz assim: pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados que obedecem às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto já, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém? Podeis assentar. Irmãos, eu aprendi, e eu lembro disso da minha infância, que culto de Santa Ceia, a comida não é tão leve. O tema da mensagem não é tão leve. Eu sou de uma época, irmãos, que eu ouvia do meu pastor, saudoso pastor Samuel, que ele falava que na época dele, culto de Santa Ceia, fechava a porta. E olha lá, viu? Era difícil. Porque a lavagem de roupa, não, mas era o ajuste de engrenagem. Porque, irmãos, nós somos diferentes de frequentantes. Nós somos diferentes de quem vai numa igreja na segunda e daqui a 5 meses vai de novo, e daqui 40 dias vai outra. Porque, irmãos, no culto de Santa Ceia, o corpo é diferente do utensílio. Eu uso uma camiseta hoje, amanhã eu estou com outra. Mas o meu dedo, irmãos, posso gostar ou não dele, está sempre aqui. Você crê que você é o corpo de Cristo? Aleluia. Mas tem um negócio, né? Todo corpo, ele é comandado pela cabeça. E tem um negócio, irmãos, nem sempre a cabeça vai fazer o que o restante do corpo quer. Quem já fez dieta sabe o que eu estou falando, irmãos. O negócio ruim é dieta. Porque às vezes, irmãos, a nossa, não sei se você já pegou nessa dúvida. Você sabe que precisa, o corpo fala: não quero, né? Segunda-feira é um dia disso, irmãos. Porque segunda-feira o seu cérebro sabe que você precisa levantar. O seu corpo fala: não quero, não. E a segunda-feira do crente é pior. Porque o mundo todo agora, irmãos, está segurando da ressaca, está descansando. Aí a gente está aqui 9, 10 e 20 da manhã. Ah, pastor, mas é para Deus. É para Deus, mas o corpo, a sua alma está convertida, o seu corpo não, né? A Bíblia vai dizer que a carne é fraca, irmãos. A nossa carne ainda atende isso. Mas em nome de Jesus, se Jesus te trouxe aqui nesta manhã, é porque Ele vai ajustar a engrenagem e nós vamos sair melhores do que aquilo que entramos. O tema da mensagem que o Espírito Santo me deu, irmãos, eu fiquei até feliz com a mensagem. Eu confesso que de terça para quarta-feira, irmãos, eu vim da escola que eu trabalho. Eu aproveitei o calor, fechei o vidro do carro, liguei o ar-condicionado, falei: Jesus, vamos conversar? Confesso que fui egoísta, só eu falei. Falei. Mas ele respondeu depois. Ele falou: parou? Depois ele respondeu. Eu confesso que eu vim chorando, irmão, de Amador Bueno até Jandira.
falando com o Senhor. Porque às vezes, irmãos, nós somos crentes Tomé. Isso está na mensagem de hoje. O Espírito Santo colocou uma mensagem no meu coração, irmãos, que eu queria compartilhar o tema, que diz assim: a certeza do cuidado, mesmo não enxergando a provisão. Nossa, pastor, que tema diferente. Irmãos, a certeza do cuidado, mesmo não enxergando a provisão. Você pode perguntar para o irmão que está do teu lado a seguinte coisa: fala assim, você crê em Deus? Parece uma pergunta besta, né? Você crê em Deus? Agora, você crê que Deus está no barco no meio da tempestade? Aí é um pouco mais difícil, né? A história, irmãos, se nós formos olhar na Bíblia, eu sei que a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica, mas os autores e o autor e tudo o que aconteceu para que chegássemos em 2024, nós podemos entender que o capítulo 8 de Mateus é o ápice do ministério de Jesus. Porque no capítulo 5 é o Sermão da Montanha, no capítulo 6 é o Pai Nosso, no capítulo 7 é o perdão, e no capítulo 8 começam os milagres. Ou seja, primeiro você é bem-aventurado, você se adequa. Segundo, você aprende a orar. Terceiro, você vai pedir perdão e ser perdoado. E quarto, começa o milagre da tua vida. Às vezes a gente tem que perder, irmãos. Mas o centurião de Cafarnaum, o centurião, ele cuidava de 1.100 homens, soldados. E o negócio é tão interessante, irmãos, que ele chega em Jesus e ele fala: ai, Jesus, eu não sou digno do Senhor na minha casa. Olha, Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre aonde está. Eu estou precisando do meu problema ser resolvido, mas eu creio, Senhor, que aonde o Senhor está, eu sei que o Senhor pode resolver, eu sei que o Senhor pode responder. Aleluia! E às vezes a igreja do Senhor perde isso. Hoje, irmãos, nós vamos para a igreja, nós estamos no templo e só acreditamos que Jesus falou. Se teve língua estranha, nós viemos para o templo e só acreditamos que Jesus estava lá. Se alguém sai rodopiando, sapateando, dando aviãozinho gospel, irmãos, e nós saímos do mesmo jeito que entramos, porque o nosso coração ficou lá fora. Trazemos o corpo para a igreja e o coração muitas vezes fica em casa. Trazemos o corpo para a igreja e muitas vezes o problema e o seu coração são maiores do que a fé em Jesus Cristo. Profetizamos na vida dos irmãos, profetizamos na vida, cantamos maravilhosamente bem, pregamos maravilhosamente bem, sapateamos porque somos pentecostais. Só que vamos para casa e levamos a nossa bagagenzinha. Às vezes a gente faz, irmãos, que Deus me perdoe. Não perdoe porque eu estou falando que está mandando. Mas às vezes, irmãos, a gente faz da igreja. A igreja somos nós, a gente faz do templo um segundo mercado que visitamos. Para pensar nisso? Lá no bairro que a gente mora, nós tem 2 mercados. Um de nome grande e outro que é pequeno, mas tem mais coisa que o mercado grande. Nós saímos de um mercado, passamos no outro. Só que você não entra com mercadoria de outro mercado. Você abre a portinha, coloca a sacola, fecha a portinha, entra no mercado, pega a provisão. Quando você sai, você faz o quê? Pega o problema ali. Às vezes nós vemos para a igreja assim. Nós viemos do mundo cheio de problema, nós viemos do mundo cheio de adversidade, nós viemos do mundo cheio de intranquilidade. Chegamos no ponto, dançamos para Jesus, cantamos, pregamos, mas na hora de ir embora, a gente tem uma fé tão pequena que a gente pega o nosso problema, coloca nas costas e leva embora. Jesus te trouxe aqui para dizer que mesmo que pareça que Ele não está presente na tua vida, Ele tudo pode, Ele tudo vê. Mesmo que pareça que Ele não está falando, Ele trabalha na tua vida. Aleluia! Um dos discípulos, um dos frequentadores das reuniões que Jesus fazia, uma das pessoas falou assim: só vou crer que Jesus ressuscitou a hora que eu vi a marca na mão. Oh, Jesus! Às vezes você vem para a igreja, irmãos, com um tom de desafiar Jesus, né? E às vezes nós viemos, irmãos, que a gente fala: nossa, o culto foi bom, só que quando teve retetê. Pode pensar nisso, irmãos? Se a gente for numa presbiteriana, a gente fala que Jesus não está lá. For numa batista, então, meu Deus do céu, será que Jesus não está lá? Ou é a gente que só crê naquilo que tem no reteté? Jesus está dizendo para você:
É no meio da tempestade que a tua fé é provada. É no meio da adversidade que a tua fé é provada. Está na hora de ser menos promete, mais como esse centurião. Está na hora, irmão, de crer um pouco mais naquilo que você mesmo prega. Aleluia! Aleluias! Aleluia. Outra coisa, diga para o seu irmão, a promessa não muda mediante os seus problemas. O que nós temos de crente achando que é o centro do mundo e que só ele tem problema, irmãos, não é brincadeira. Eu falo isso porque às vezes eu fiz isso e talvez eu faça de novo, porque nós aprendemos com Jesus e se entrar aqui e sair aqui, irmão, nós vamos continuar assim, só que Jesus está falando. A vida do cristão não é um mar de rosas, irmãos. Ô mentira do diabo! Esse negócio que você vai virar crente, irmãos, e está tudo certo. E se vocês observarem, irmãos, o crente precisa pedir o dom de discernimento para Deus. Nós percebemos que a estratégia mudou um pouquinho, né? Ele não quer impedir mais o povo de vir para a igreja. Para pensar nisso? O povo está na igreja, tudo bem. A estratégia agora é levantar uns falsos profetas para pregar um monte de coisa que a Bíblia não diz. Aí a pessoa acredita, aí a pessoa não vai acontecer, porque a palavra do homem não se cumpre, que cumpre a palavra de Deus. A pessoa vai desanimar e nunca mais vai querer saber de igreja. Para pensar nisso? Irmãos, a vida do cristão não é um mar de rosas. Você vai ter problema, irmãos. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, olha, o filho do homem não teve sequer um travesseiro para encostar para a cabeça. Os discípulos, irmãos, irmãos, pagou o boleto no segundo tempo, aos 45 minutos, e com pouco acréscimo. Onde está isso, pastor? Lembra da moeda na boca do peixe, irmãos? Era os 45 do segundo tempo, e Jesus resolveu. Nós vamos ver, irmãos, que a adversidade vai fazer muitas vezes a gente duvidar da mão do Senhor. Só que vou te dizer uma coisa, Deus é Deus, se Ele fizer ou se Ele não fizer, Deus, Ele continua sendo Deus. Se a sua conta tiver recheada, tiver centavos, Deus continua sendo Deus. Se você estiver com saúde ou você estiver no leito de um hospital, mas eu quero te dizer uma coisa, a promessa que Ele fez para a tua vida não é alterada mediante a situação que você vive. Às vezes a gente tem que adorar a Deus no hospital. Às vezes a gente tem que adorar a Deus no momento de adversidade. Às vezes a gente tem que adorar a Deus não enxergando a provisão, mas muito mais do que isso, muito mais do que um Deus que pode evitar a tempestade. É um Deus que está no barco da tua vida. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim, a tempestade pode estar aí, mas será que você ainda consegue enxergar Jesus na proa? Aleluias, aleluias. Duvidar da presença de Deus no caos é duvidar da onipotência de Deus. Ou será que a gente não percebe que muitas vezes a gente apequena o nosso Deus? Não é, irmãos, o mundo que está pequenando, é os crentes. Ou você acha bonito, irmãos, pastor deixar a igreja para se meter em política, ficar falando de política? A briga está vindo de dentro da igreja. Para para pensar nisso, irmãos. A briga está vindo de dentro, não é de fora. E a gente está perdendo foco. A gente muitas vezes briga, irmãos, por coisas pequenas. E a gente esquece que o nosso alvo é o céu, aleluia. Às vezes a gente se perde, irmãos, mediante o problema e começa a blasfemar, a gente começa a reclamar e esquecer, irmãos, que mesmo que uma mãe que amamenta esqueça do seu filho, Jesus não esquece de você, aleluia. Entender que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus está com você. É para você crer que Deus é o seu pastor e nada te faltará. Aleluia! Eu preciso confiar no Senhor no momento do caos, porque é o caos, irmãos, que faz a gente ver o milagre do Senhor na nossa vida. O que seria daquele povo mimado de Israel se Deus não colocasse eles de frente com o mar vermelho?
Foi na frente do Mar Vermelho que Deus abriu e eles puderam ver, aleluia, que sem Deus nada eles são. O que seria, aleluia, de um povo que olhasse e falasse assim: são 32 mil, agora somos 300, mas Deus sustentou os 300 para vencer a guerra. O que seria daquela mulher que gastou tudo que tinha com os médicos? Jesus a curou. O que seria de um pai ouvir a pior notícia: a tua filha está morta, mas Jesus ressuscitou? O que seria desse centurião se ele pudesse falar: Jesus vai na minha casa? Ele falou: não, Senhor, mesmo que o Senhor fale daqui, o Senhor tem a autoridade para que lá onde meu servo está lhe sendo curado. Nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero profetizar na tua vida que mesmo que pareça impossível, Deus está trabalhando. Mesmo que pareça que nada vai acontecer, Jesus está lutando a teu favor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Hebreus capítulo 10 vai dizer que sem fé não pode agradar a Deus. Aleluia! A fé daquele homem, irmãos, foi surreal. Primeiro, porque ele entendeu a autoridade que ele tinha. Segundo, ele entendeu que toda autoridade é concedida por Deus. Ele falou: ó Jesus, o Senhor pode ir lá, mas eu não sou digno. Eu sei que uma palavra pode mudar. Diga para o irmão que está do teu lado: aleluia, uma palavra pode mudar a tua história. Decreta a vitória na vida do teu irmão em nome de Jesus. Fala: Senhor, decreta a vitória na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que eu decreto a vitória na tua vida. Aleluia. Se nós formos para a Bíblia, nós vamos entender que a fé, ela faz o coração de Deus se alegrar. Maria acreditou em Jesus, acreditou e teve fé quando o vinho faltou. Aleluia. Imagina só que vergonha, irmãos, para um casal. Imagina só que vergonha para uma festa, irmãos, acabar o principal. Hoje em dia, se a gente for numa festa e não tiver uma Coca-Cola, irmãos, o povo vai sair falando mal. Olha, não tinha um refrigerante, tive que beber água, e tem gente que aumenta da torneira. Mas aquela mulher Maria, mãe de Jesus, sim, ela falou assim: fazem tudo o que ele vos disser. É a fé, irmãos, que faz você saber que Jesus pode trabalhar. Aleluia. Ana, aleluia, estava sendo zombada. Ana estava com a sua madre fechada, mas ela acreditou e foi orar. Falou para o profeta que Deus poderia agir, e Deus agiu, e Samuel nasceu. Em nome de Jesus eu profetizo que Samuéis irão nascer na tua vida. Aquilo que você tanto espera, Deus fará você ver. Glória a Deus! Os jovens da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles acreditaram e tiveram fé, mesmo desafiados pelo rei. Em nome de Jesus eu profetizo que aqueles que estão te afrontando terão o quarto homem da fornalha, andando e passeando no meio dos teus problemas. Mesmo que você esteja na fornalha, Deus estará com você. É a tua fé, aleluia. Jó acreditou quando perdeu tudo. Você acha que você perdeu alguma coisa, irmãos? Vai para Jó. Você acha que você perdeu alguma coisa? Já perdeu tudo, irmãos. A única coisa que Jó não trocou foi a esposa. O resto foi tudo. Jó trocou. Perdeu filho, perdeu casa, perdeu dinheiro, perdeu gado, perdeu saúde. Eu não sei se você já viu alguém com lepra, mas não é legal, irmãos. Ele pegava caco de telha para se coçar, irmãos. Eu não sei você, mas a coceira incomoda tanto, irmãos, que dá uma agonia, que dá vontade de fazer assim. Uma vez ela veio todo o meu braço, ela um pernilongo que fez, eu fui assim com tanta raiva que ela arrancou o braço. Ele estava com sua pele morta. E mesmo assim ele ainda encontrou força para orar pelo amigo. Ei, o que tem impedido você de acreditar no Senhor? Nós estamos à mesa. Já foi falado aqui, Jesus voltará. Já foi falado de Ezequias aqui. Deus deu mudança de estratégia. O que tem impedido você de adorar ao Senhor? O que tem impedido você de não fazer do templo como um supermercado e deixar os seus problemas aqui e quando sair você pegar de volta? O que tem impedido você de não olhar para o problema da
tua casa e falar assim: agora não, fica quieto, Jesus está no barco. Glória a Deus, aleluia. Você tem autoridade, irmãos, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o nome de Jesus é sobre todo nome, para expulsar demônios. Você tem autoridade em nome de Jesus para chegar na tua casa e falar: em nome de Jesus eu decreto a paz. Você tem autoridade em nome de Jesus, irmãos, para olhar para uma pessoa doente e falar: seja curado. Você tem autoridade em nome de Jesus para isso. O que será que diferencia a nossa igreja da igreja de antigamente, irmãos? Será que Deus mudou? Ou será que a gente mudou, irmãos? Será que a fé dos irmãos era maior? A nossa que está pequena demais. Eu lembro, irmãos, ninguém me falou. Eu via pessoas sendo curadas. Meu pai foi curado, irmãos. Meu pai agora está usando óculos por causa da idade. Mas eu lembro de um culto que o rapaz falou: tira esse óculos. Jesus curou. Eu lembro, irmãos, de pessoas que eu via com dores nas costas, andando, entrou na igreja uma senhora assim, ó. E a pessoa orou, e não foi a oração da pessoa, foi a fé de quem estava doente. Isso é uma coluna. Eu creio, irmãos, um Deus que faz milagre. Mas onde está a tua fé? Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, irmãos. Aonde está a fé em Jesus? Nós temos exemplos na Bíblia que foram maiores os problemas do que nós, irmãos. Hoje nós estamos vivendo muitas vezes de uma maneira até que tranquila. Se eu estivesse hoje, agora, na Coreia do Norte, estaríamos todos nós presos. Se eu estivesse em Cuba agora, irmãos, estaríamos presos. Não estou falando de política, eu estou falando de ideal. Você chega lá para ver, você é preso. Você tem liberdade para pregar, você tem liberdade para profetizar. Às vezes a gente troca. Às vezes a gente maximiza tanto o nosso problema, irmãos. E Deus está mandando dizer em nome de Jesus aqui, que você que está falando do seu problema, você não tem como resolver. Jesus está dizendo: está na hora de ouvir mais a voz dele, porque ele já te deu solução para isso. É para você fazer aquilo que está no teu coração, porque é dele que está falando. Às vezes nós temos tantos problemas, irmãos, que a gente olha mais para o problema do que para Deus. Eu falo a gente porque muitas vezes eu fiz isso também. Só que Deus, ele está renovando a tua fé nesta manhã. Deus está renovando a tua história nesta manhã, irmãos. Talvez eu não vou ser aquele pregador avivalista que fala: olha, é hoje que Deus vai. Não pode não ser hoje. Mas hoje Deus está mudando a sua forma de ver o problema. Mesmo que você saia daqui, você chegue na tua casa e precise exercer a tua fé, Jesus está dizendo para você que Ele tem autoridade. Use o nome dele em nome de Jesus. Aleluia. Eu lembro, irmãos, que eu usava o nome do meu pai quando não podia alguma coisa. Oxe, o primeiro carro que eu comprei, não só o primeiro, foi no nome de papai. Quem ensinar o papai no céu, irmãos? Quem vai mexer com todo poderoso? Quando você estiver com medo de usar o nome de Jesus, lembra da passagem dos Gadarenos? Ele chegou, irmão, Jesus só chegou, não abriu a boca. Ele chegou, o endemoniado falou: ué, não é chegada a tua hora ainda. Ficou com medo, fugiu, pediu para fugir dos porcos. Quando você abre teu coração ao ponto de Jesus exalar, você está refletindo a luz de Jesus. Quando a tua fé é tão grande, irmãos, tenho certeza que os seus problemas vão cair por terra. Em nome de Jesus eu profetizo que todos os problemas vão cair por terra. Em nome de Jesus eu profetizo. Você crê nisso? Curva minha cabeça que eu quero orar para você. Senhor, a tua palavra foi pregada. A tua voz foi ouvida no nosso meio, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, nos ajuda a ter fé. Nos ajuda, Senhor, a ter força para suportar, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus, a ter fé tamanha para acreditar no teu cuidado, mesmo sem vermos a tua provisão. Eu te peço agora, Senhor, que o desejo do coração do meu irmão seja atendido. Eu te peço agora, Senhor, que no meio da tempestade nós possamos ouvir a tua voz. No meio da gritaria dos problemas, muitas vezes na nossa mente, Senhor, que a tua voz, Senhor Jesus, seja ouvida de forma mais clara, Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo na vida do meu irmão e na vida da minha irmã que todos os problemas serão cessados pelo poder que há no sangue de Jesus. Nos ajuda, Senhor, é o que eu te peço. Eu te agradeço. Você que tem fé, diz amém. Amém. Profetiza mais uma vez com o teu irmão e fala assim:
Pode deixar a bagagem. Pode deixar a bagagem. Leva o fardo de Jesus. Porque o fardo de Jesus é leve. Aleluia. Santa Ceia do Senhor. Nós vamos partir para a ministração da Santa Ceia. Pode vir. Glórias a Deus. Aleluia.